Olá, meus queridos, tudo bem, meus amadinhos? Como que vocês estão aí nessa quarentena que estamos vivendo? Vivendo, revivendo e se reinventando. Muito bom. Hoje vou trazer para vocês aqui alguns esboços e nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa, né? A ressurreição de Cristo, o porquê dos costumes dos ovos, o que é a Páscoa, um pouquinho da lenda, qual seria, né, o motivo da Páscoa. Embora muitos já saibam, já tenham conhecimento, já tenham entendimento, mas sempre é válido, né, a gente recordar, a gente refletir, a gente parar um pouquinho para pensar, né, em todas essas coisas. Uma data tão memorável. A Páscoa é uma data muito especial, tanto quanto o Natal. Há quem prefira muito mais o Natal, quem prefira a Páscoa, vice-versa, e quem hoje em dia entende, compreende e acredita que as duas datas são muito, 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 muito importantes, né? Então eu quero falar acerca um pouquinho desses tópicos e dentro da palavra, né, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é o motivo, né, da ressurreição. Ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Primeiro ele foi perseguido, foi humilhado, foi entregue, foi traído. Acredito que na grande maioria, para não dizer todos, conhece, né, sobre a paixão de Cristo. Existem inúmeros filmes, desenhos. Então, tudo aquilo que vem nos trazer um pouco sobre a paixão de Cristo. Bom, quero começar aqui com vocês essa reflexão, esse esboço. Eu tenho aqui para vocês, e eu estarei lendo aqui para vocês, porque de cor não dá, né, gente? Então, para eu não errar aqui com vocês, não vacilar, meus amados, vamos aqui. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente poder estar apontando aqui. O costume de dar ovos na Páscoa vem sendo transmitido de geração em geração. De acordo com estudos históricos, a trajetória deste costume é a seguinte. Na Europa, a Páscoa coincidia com a chegada da primavera. Os vizinhos se apresentavam com cestas cheias de frutas, verduras e ovos, todos benzidos pelos sacerdotes locais. Esse costume chegou aos ouvidos dos reis e eles gostaram muito. Começaram então a praticá-los, mas com uma diferença. No lugar dos ovos comuns, eles usavam ovos de ouro, pratas e diamantes. Quanto mais valioso, mais poder representava. Os ovos ficaram cada vez mais bonitos e durante uma Páscoa no século XVI, o rei da França foi surpreendido por um ovo que podia ser aberto. Em seu interior havia um crucifixo de ouro. Desde então, os ovos começaram a vir com surpresas dentro. Esta tradição foi se aperfeiçoando e os presentes dependiam da situação econômica do lugar. Um dia, Luís XV enviou um ovo enorme para uma dama com uma estátua do Deus do amor. Que declaração! Os ovos de Páscoa começaram a ser decorados e pintados por volta de 1700. Artistas começaram a fazer verdadeiras obras de arte nos ovos. Napoleão Bonaparte presenteou sua esposa com um ovo de chocolate coberto com ouro
com um impressionante colar de pérolas como surpresa dentro. Então aqui, ó, já bem velhinho aqui, para que vocês possam saber de onde foi que eu tirei essas informações. Um texto, hoje em dia a gente tem muitas histórias, né, que a gente pode ler, refletir sobre elas. Mas o que é a Páscoa? É um pouquinho da lenda. Conta-se que uma mãe muito pobre queria dar alguma coisa a seus filhos por ocasião da Páscoa. Procurou várias maneiras, pensou em muitas possibilidades. Aos poucos recursos barravam suas pretensões. Porém, ao olhar para sua cesta, encontrou alguns ovos de galinha. Teve uma ideia: cozinhar e pintar cada um deles com cores vivas e dar de presente para suas crianças. No dia da Páscoa, tendo levantado mais cedo da cama, arrumou os ovos num ninho improvisado no fundo do quintal. Quando as crianças levantaram, foi uma verdadeira surpresa. Lá estavam os ovos coloridos, lindos. Correram então. Nesse instante, porém, com o barulho das crianças, um coelho que por ali passava saltitou, assustado, próximo ao ninho. Ovos coloridos tão diferentes, só podem ter botado pelo coelho. Assim pensaram as crianças, e assim nascia a Páscoa. Um pouquinho da história vem nos dizer: Páscoa vem de uma palavra hebraica, significa passagem. A Páscoa, a festa, foi ordenada por Deus para a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Esse povo passou 400 anos no cativeiro, sofrendo e sendo maltratado, com trabalhos forçados. Porém, Deus, através de Moisés, libertou o seu povo, fazendo-o passar da escravidão para a liberdade. A Páscoa lembra essa libertação. Uma grande verdade. A cristandade também comemora a Páscoa. Por quê? Cristo morreu por nossos pecados e em nosso lugar, justamente nas comemorações da Páscoa hebraica. E não é só isso. Ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo da Páscoa. Assim como os hebreus passaram do cativeiro para a liberdade, a Páscoa cristã comemora a passagem da morte para a vida em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, Cristo, sim, é a nossa Páscoa. É a nossa passagem para a vida e para Deus. Sem Cristo, não há vida e não há Deus em nossas vidas. Pegando o gancho aqui, né, desse texto, desse conteúdo histórico e real, a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, a ressurreição. E dentre esse período, né, houve a perseguição. Quando Jesus foi crucificado, a sepultura de Jesus Cristo e a vitória, que foi a ressurreição. Então, aqui nos evangelhos, nos livros dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai confirmar
para nós, para você, para todos aqueles que creem e também aqueles que não creem, ainda não têm esse conhecimento. Então, no livro de Mateus, a partir do capítulo 27, vai tratar, após o versículo 32, a crucificação. A partir do versículo 57, a sepultura de Jesus. E lá no capítulo 28, a partir do versículo 1, vem nos falar sobre essa ressurreição. Como se deu essa ressurreição. E não só em Mateus, tanto Marcos como Lucas, eles vão também testificar sobre essa crucificação e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Onde tudo o que ele passou no período que antecedeu a sua morte de cruz, até a ressurreição. E a ressurreição é o nosso ponto principal nessa reflexão, que trata sobre a Páscoa. E a Páscoa, Jesus foi crucificado na sexta-feira, E ao terceiro dia, sexta, sábado, domingo, segunda, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é sobre essa questão que a gente quer refletir aqui, Já que eu vim falar um pouco para vocês do que é a Páscoa, sendo que o significado maior, o motivo maior da Páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero testificar sobre esses 3 livros que vêm falar, da crucificação. Falei para vocês que no livro de Mateus, capítulo 27, e especificamente capítulo 28, quando vai nos falar sobre a ressurreição. Aí eu venho trazer aqui para vocês no livro de Mateus. Também fala, a partir do capítulo 15, sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, pessoal, ele era carnal como nós, mas era completamente diferente, um exemplo para todos nós, Então aqui a partir do versículo do capítulo 15, verso 21 em diante, ele vem falar sobre a crucificação. E no capítulo 16, vem nos trazer a ressurreição, A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dizer assim, eu quero ler para vocês um pedaço da parte da ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Ou seja, elas, no repente que elas estavam a caminho, se perguntaram, quem nos ajudará a remover a pedra, E olhando viram que já a pedra estava revolvida, ou seja, removida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assustais. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém,
porque temiam. Elas estavam completamente assustadas. Lá atrás, no capítulo de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 28, diz assim, na outra linguagem: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava, havia passado por ali, E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vou a Galileia, e lá me verão. Ainda falta Lucas. Vamos aqui em Lucas, no livro de Lucas. Lucas 24. No 23. Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33, fala também sobre a crucificação. Então, nesses 3 livros, os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, vem tratar desse processo de Jesus Cristo, né? Perseguição, crucificação e a graça, a glória, né? Que foi a ressurreição. Aqui no livro de Lucas, capítulo 24, vai nos trazer o mesmo significado com algumas palavras um pouco diferentes. Mas é que para vocês crerem, se testificarem de que a Bíblia é verdadeira, é viva, é eficaz. Ela, sempre que houver dúvida, sempre que a gente quiser entender, descobrir, não há um livro maior, melhor que a Bíblia para nos trazer a certeza, né, das histórias, dos conteúdos da ciência, é a Bíblia que vai nos trazer, tá? Então, ouça aqui também falando sobre a ressurreição de Cristo. Capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ou seja, significa respeito, reverência, né?
E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado? Pois é. Mas ao terceiro dia de sua crucificação, ele ressuscitou. E lembraram-se de suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Gente, verídico, né? Todos os cristãos têm todos os cristãos têm esse conhecimento, têm esse entendimento. É difícil ainda pensar que muitos não creem, muitos não querem acreditar. Mas Jesus Cristo, que viveu aqui como nós, carnais, seres humanos, passou por tudo isso que passou, por amor a mim, por amor a ti, por amor a todos nós. E Páscoa é uma data que nós devemos sim agradecer, nós devemos sim reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, né? Por isso é conhecido o dia tradicional, né? A Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, por que será que tem esse nome, né, meu povo? Por que será? Um período tão doloroso, tão difícil que foi a perseguição de Jesus Cristo, que foi a crucificação de Jesus Cristo. Será que eu e você já refletimos sobre esse processo? Será que você aguentaria passar o que Jesus passou? Por amor a esta humanidade, por amor a vidas, por amor a pessoas, por amor a este mundo tão cruel que nós fazemos parte, nós estamos vivendo. Eu te pergunto, e essa crise, meus amados? E esta crise? Isso que nós estamos vivendo? Porque muitos não creem. Ainda temos pessoas que não estão dando a mínima importância para essa pandemia, se esquecendo de, primeiramente, agradecer pela vida que nós temos. Agradecer porque, acima de todas as coisas, Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, unigênito, por amor a nós, para morrer na cruz por nós, pecadores. E ainda nos tempos atuais, as pessoas duvidam de Jesus Cristo. Vamos refletir, vamos pensar, né? Vamos espalhar. O tempo que nós estamos vivendo é para melhorar, né, nossas atitudes, é para repensarmos nossas atitudes. É para buscarmos mais solidariedade, mais amor, é para sermos mais humildes. Nós precisamos, queridos, amados, ser pessoas humildes. Eu não digo que é para ser pessoa que aguenta desaforo, pessoa que é apontada em todo o tempo, não. Humilde nas atitudes, né? Ser mais humilde, colaborar, ajudar, juntar, unir-se, participar de maneira especial, de maneira diferente, né, meus amados? Vamos ficar aí refletindo sobre estas palavras aqui da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, aqui eu li para vocês, né, a respeito da ressurreição, que faz parte desse processo da Páscoa, né?
E ainda eu vou continuar aqui com o conhecimento através da história para a gente fechar. Páscoa. A Páscoa é uma festa cristã onde se revive a passagem ocorrida com Jesus Cristo, da morte para a vida, ou seja, a ressurreição. Neste período também é lembrada a libertação do povo que vivia no Egito e eram escravos dos faraós. Mas há outros povos que comemoravam na Páscoa muitas outras razões. Qual será? O povo do hemisfério norte, por exemplo, aproveitam a Páscoa para agradecer pelas colheitas e festejar a chegada da primavera. Os chineses também comemoram a chegada da primavera nesta época, oferecendo ovos de patas coloridos e decorados. Atualmente, para as crianças, a Páscoa é a festa dos ovos de chocolate e dos coelhos, que é muito bom para o comércio de chocolates. O que neste momento está um pouco delicado, né? Porém, é preciso viver o verdadeiro significado da Páscoa através do amor, da caridade, ajudando uns aos outros. Acabei de falar. Reviver a fé e esperança de um mundo justo, cheio de paz e harmonia para todos. Para ilustrar a Páscoa, existem alguns símbolos. Vou falar para vocês. Coelha, que é o símbolo da fertilidade, ovos, que é o símbolo da vida, o renascer, a vela, a luz que nos ilumina e nos guia. Mas existem outros símbolos usados nas cerimônias que festejam a Páscoa. Mas o mais conhecido são o coelho, os ovos e a vela. O mais importante nesta época é que cada um festeja a Páscoa com um espírito de amizade, verdade, consideração que devemos ter uns pelos outros. Devemos ter por todos aqueles que nos rodeiam. E só vou trazer aqui para vocês mencionar quais são esses símbolos da Páscoa e seus significados, né? Falei aqui para vocês que primeiramente nós temos o coelho, né? O coelho, símbolo da rápida e múltipla fecundidade da própria instituição, que está espalhada por toda parte, reproduzindo fiéis. Há um número incalculável de filhos de Deus, frutos da graça e dessa ressurreição. Os ovos. O ovo aparentemente morto é o símbolo da vida que surge repentinamente, destruindo as paredes externas e irrompendo com vida. Simboliza a ressurreição de Cristo. Coisa linda, né? A vela representa o Cristo ressuscitado que deixa o túmulo, radioso e vitorioso. Na vela pascual ficam gravadas as letras Alfa e Ômega, significando Deus é o princípio e o fim, começo e fim. Os algarismos do ano também ficam gravados no círio pascual. Nas casas cristãs é comum o uso da vela e no centro da mesa, no almoço de Páscoa. Falei do coelho, dos ovos, da vela. Por que não falar o cordeirinho? Na Páscoa da antiga lei era sacrificado um cordeiro. No Novo Testamento, a vítima pascual é Jesus Cristo, chamado o Cordeiro Pascual. Acho que no livro de Reis vai falar sobre o cordeiro, né? Temos também o símbolo que representa e é o girassol. O girassol tem um simbolismo especial, pois está sempre voltado para o sol.
astro-rei, assim como nossas almas que devem estar viradas para o divino, sol, ou seja, Cristo, que ressuscitou. E hoje vocês têm visto, ouvido muito, inclusive a música do Whindersson com o Priscila, que vem nos trazer as letras, essa letra tão maravilhosa que é representada pelo girassol, né? Temos aqui o trigo e a uva, tão importante, pois simboliza o pão e o vinho da Santa Missa. E por seu grande significado com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trazem por excelência o símbolo pascual para a ornamentação da mesa de Páscoa. Nada mais indicado que um centro feito com uvas e trigo, entre cestos de pães e jarros de vinho. E temos aqui o peixe, a gente finaliza esses símbolos com o peixe. Peixe é o mais antigo dos símbolos de Cristo. Se Cristo é o grande peixe, somos peixinhos de Cristo. Isso quer dizer que devemos sempre viver mergulhados na graça cristã e na vida divina, trazidas a nós pela água do batismo, momento em que nascemos espiritualmente, como os peixinhos nascem dentro d'água. Então nós temos aqui esses 7 símbolos, onde eu falei do coelho, dos ovos, da vela, do cordeiro, do girassol, do trigo e uva, do peixe. Meus amados, eu estou me esquecendo dos sinos. Cantam a alegria da ressurreição, expressa nos cânticos de aleluia, tocando festivo, anunciando novos tempos, alma nova nas criaturas, ou seja, hosana ao filho de Davi, né? Hosana. Temos aí este cântico que representa toda essa passagem da ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui estão os símbolos: vela, trigo, sino, peixe, cordeirinho, girassol, os ovos, o coelho, esses quais eu mencionei aqui para vocês. Meus amados, e nós vamos fechar, né, esse momento de reflexão. O vídeo tá ficando até extenso, já ficou, mas acredito que tenha sido e será de grande valia, né? Então eu quero deixar este momento de reflexão, esse pequeno texto onde diz assim: é tempo de Páscoa. Fala-se em presente? Fala. Fala-se em amizade. Fala-se em amor. Fala-se em Deus. Fala-se em compreensão. Fala-se da união. Mas é preciso crer na paz. Ainda que seja um sonho, ainda que pareça ser difícil, é preciso crer na paz. É preciso insistir no homem, ainda que seja muito frágil. É necessário acreditarmos no amor. E a vida que nasce da ressurreição seja o prenúncio de paz e fraternidade. Então eu vou desejar a vocês, meus amados, a todos nós, né? E a toda a nossa família, que nós possamos repensar, melhorar as nossas ações, melhorar. A gente ensina, mas também a gente aprende. Então tudo que é bom e a gente compartilha nos traz grandes resultados positivos. É isso que eu
queria trazer para nós aqui neste vídeo, que a gente possa meditar, refletir, se autoanalisar a cada dia, porque a cada dia é um novo dia. Então vamos ser gratos, vamos crer, vamos acreditar, vamos confiar acima de todas as coisas, que havendo amor, onde há amor há paz, onde há amor há tranquilidade, onde há amor há esperança, onde há amor há milagres e vitórias, meus amados. Vamos crer, vamos continuar firmes, né? Em amor, em esperança, em afetividade, em compreensão. Compreensão, sim, com sinceridade, com honestidade, sempre com a verdade, né? Eu espero que esse vídeo seja proveitoso para todos nós, nesse momento em que estamos vivendo forte, difícil, de pandemia, de Covid-19, de muita dor, de famílias dilaceradas por perdas de um ente querido. Vamos repensar, ainda que estejamos em quarentena, vamos continuar orando por esta nação, orando pelo povo, orando uns pelos outros, para que Deus nos dê a divina graça, para que Deus nos reserve, né, nesse processo tão difícil, tão doloroso, mas que se nós nos unirmos, né, com fé, nós conseguiremos, nós iremos vencer todo esse mal, toda essa enfermidade, todas as doenças, todas as dificuldades, em nome de Jesus. Se Ele viveu como nós, passou o que passou, foi crucificado, ressuscitou para nos dar um lugar melhor. Nós temos que firmar nessa palavra, firmar nessa esperança, que realmente nós temos um lugar melhor, que este tempo aqui é passageiro, que tudo isso aqui é passageiro. Sabemos que precisamos dele e estamos neste tempo. Então a gente tem que se unir, a gente precisa se ajudar. E é isso que eu quero transmitir, eu quero que a gente possa viver dessa maneira, confiantes, em todo tempo, confiantes primeiramente em Deus, confiante que existe o nosso intercessor, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, né, que nos é dado de graça, tá bom? Fico por aqui, desejo a todos uma excelente Páscoa, e que no momento, na sexta-feira santa, no dia da Páscoa, nós possamos agradecer ao que temos, lembrar dos que nada têm, ajudar os que nada têm, para que, além das nossas bênçãos, outras vidas, outras pessoas, multidões sejam alcançadas também por essa graça que nós estamos vivendo, ok? Então é isso, meus amadinhos. Se você gostou, se você achou interessante, curte, por favor. Se inscreva aqui, ó, ative esse sininho aí, vamos compartilhar. Porque nós devemos compartilhar coisas boas, né? Não guardar, não vamos reter só para nós aquilo que é bom, aquilo que a gente aprende. Vamos espalhar, tá? Meus amados, quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Ative este canal aí, curte e compartilha. Também podem deixar aí os seus comentários, tá bom? Eu vou gostar, eu vou procurar melhorar e juntos somos mais fortes, tá bom? Ficam com Deus, todos vocês.